Oi, galera, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de saber que tem pessoas aí do outro lado que estão com vontade de estudar, que estão com vontade de aprender. Então, nós estamos aqui para compartilhar conhecimentos, estamos aqui para compartilhar aprendizagem, que nós possamos todos juntos alcançar os nossos objetivos. Sou a Daila, tá? Aqui no NUB eu sou uma das coordenadoras pedagógicas e você é uma das responsáveis por conversar sobre a matemática com vocês. Na verdade, tem mais dois professores bem legais, onde a gente vai tentar conversar sobre a matemática com vocês da melhor forma possível, para que vocês reforcem o conhecimento de vocês, ou mesmo que vocês aprendam um pouco mais sobre a matemática, tudo bem? E aí, nessa semana vai ser a nossa semana de nivelamento, uma semana mais light, uma semana a gente vai um pouco mais devagar, vai relembrar alguns assuntos super importantes que estejam bem claros na mente de vocês, até porque são assuntos que vão servir de base quando a gente estiver estudando outros conteúdos, os conteúdos mais robustos, conteúdos que precisam um pouco mais de atenção. Passada essa semana de nivelamento, é importante que vocês não saiam com dúvidas, ou que se tiverem dúvidas que sejam o menor número possível. Então, mas para tentar ajudar um pouco mais vocês, a gente vai estar disponibilizando material teórico, algumas listas de exercícios, e eu também deixei no final do vídeo, no último slide, quando a gente estiver finalizando essa nossa primeira conversa, vocês vão verificar o meu e-mail, meu contato pessoal, caso vocês precisem de alguma coisa a mais. E aí, passou semana de nivelamento, passou essa semana de relembrar as coisas, relembrar os assuntos, a gente vai conversar conversar da matemática com vocês através de três frentes, através de três vertentes da matemática. A álgebra com o professor Zete, a aritmética com o professor Renê e a geometria comigo, tá bom? Então, sobre os conteúdos que a gente separou para esse nosso primeiro momento, a gente tem o conteúdo sobre conjuntos, soma e subtração, divisão e multiplicação, potenciação, radiciação e regra de 3, tá? Então, esses foram os assuntos que a gente precisa relembrar e é preciso que fique bem claro em nossas mentes para que a gente consiga seguir nessa nossa jornada com um pouco menos de dificuldade, tá bom? Então, vamos lá começar. Conjuntos. Eu posso entender conjuntos como uma coleção qualquer de objetos. E aí, quando eu estou falando de conjuntos, esses objetos eles passam a ser os meus elementos, os elementos do meu conjunto. E esses elementos eles podem ser qualquer coisa. Eu posso ter um conjunto, então, com os elementos, onde os elementos são peças de roupas, onde os elementos eles são comidas, tipos de comidas. Os elementos podem ser letras, números, enfim, a gente tem uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de possibilidades de ter, de separar ou de dizer, de identificar um conjunto de seus elementos. E aí, sabendo que eu e compreendendo o que seria um conjunto e compreendendo o que é um elemento, eu posso ou não dizer que se certo objeto pertence ou não ao meu conjunto. Então, eu posso dizer que um certo objeto B, ele pode ser elemento do conjunto B. E aí, eu verificando através das descrições daquilo que diz o que é meu conjunto, eu posso dizer se esse objeto B, ele pertence ou não. E aí, a gente vê o símbolozinho do pertence como se fosse um ezinho, né? E aí, quando pertence, ele fica normal, quando não pertence, ele é cortado. Então, se eu verificar que tal elemento ou tal objeto ele pertence ao meu conjunto, ele está dentro do meu conjunto, eu digo que ele pertence a este conjunto e utilizo esse ezinho. Agora, se eu verifico que ele não pertence ao conjunto que eu estou estudando, ao conjunto que eu estou identificando, e aí eu uso esse ezinho cortado. E aí, a gente pode
pode tentar clarear esse conceito, essa parte teórica, através de um exemplo. Imaginemos que tenhamos um certo conjunto V. E aí, nesse conjunto V, eu consigo perceber os elementos dele como as vogais do nosso alfabeto. Ou seja, os elementos do meu conjunto V são as letras, ou são as vogais A, E, I, O, U. Então, eu tenho esse conjunto finito, então eu tenho esses objetos. Então, qualquer tipo de objeto que eu não consiga identificar aí, e aí já não é o elemento do meu conjunto V. E aí a gente tem uma afirmação logo abaixo que nos diz que o I pertence a V. Tá, analisando o elemento I, a gente percebe que ele é uma vogal. E sendo uma letra e sendo uma vogal, ele faz parte do meu conjunto V, que é constituído justamente dessas vogais. O P não pertence ao conjunto V. Ora, se o P ele é uma consoante e o meu conjunto V ele é formado só de vogais do nosso alfabeto, então logicamente que o elemento P ele não está fazendo parte neste momento do meu conjunto, no caso do conjunto V. Entendido isso, a gente pode falar que dois conjuntos são iguais, a gente pode falar de igualdade de conjuntos quando eu consigo identificar que em conjuntos diferentes os mesmos elementos. E aí, a gente define então que igualdade de conjuntos, eu tenho dois conjuntos iguais, se esses dois conjuntos possuírem os mesmos elementos. Vamos imaginar três conjuntos aleatórios, né? Conjunto A, conjunto B e o conjunto C. O conjunto A me diz que os seus elementos são os números pares. O conjunto B me diz que os seus elementos são os numerais 0, 2, 4, C e assim sucessivamente. E aí, por fim, a gente tem o conjunto C. O conjunto C é formado pelos numerais 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Então, a gente tem três conjuntos e nesses três conjuntos a gente consegue já deduzir quais são os seus elementos. E aí, nos diz também que analisados esses três conjuntos, eu consigo afirmar que A é igual a B. E se a gente fosse atentar, de fato, A é igual a B. Né? Se a gente falou anteriormente que dois conjuntos são iguais quando tem os mesmos elementos, a gente sim confirma que A é igual a B, uma vez que o conjunto A diz que os seus elementos são os números pares, e o conjunto B tem justamente esses números pares. Então, a gente percebe que tanto o conjunto A quanto o conjunto B tem como seus elementos os números pares. Então, eles são iguais. Esses dois conjuntos, eles sim dispõem dessa igualdade. Já diferente do conjunto B e do conjunto C, se comparados. Porque, como a gente acabou de falar e acabou de perceber, o conjunto B ele é formado pela sequência de números pares, enquanto o conjunto C ele é formado pela sequência de números ímpares. Então, se o conjunto B tem como elementos números ímpares e o conjunto C tem como elemento os números ímpares, então B números pares, C números ímpares, a gente sim afirma que os dois conjuntos eles são iguais. E aí a gente tem que se atentar a uma coisa, né, que eu acabei colocando como nota aí para vocês. Se a gente imaginar dois conjuntos, o conjunto D e o conjunto E. E no conjunto D eu tenho os elementos 3, 5, 7. E tenho no conjunto E os elementos 3, 3, 5, 7, 7. Sim, eu posso dizer que esses dois conjuntos eles são iguais. Aí você pode estar se perguntando, mas como que os dois são iguais, sendo que o conjunto D tem 3 elementos e o conjunto E tem 5 elementos? Mas lembra que a gente não está falando quando a gente fala de igualdade de conjuntos, a gente não está falando da quantidade, que é a quantidade de conjuntos
de elementos que tem que ser igual. A gente está falando que esses elementos que tem que ser iguais. Se a gente vê, tanto os elementos do conjunto D quanto dos elementos do conjunto E são os numerais 3, 5, 7. Mesmo no conjunto E, o elemento 3 e o elemento 7 estando repetido 2 vezes. Então, mesmo assim, os dois elementos, os dois conjuntos, eles sim dispõem da igualdade. E aí, quando a gente fala de conjunto vazio, unitário e universo, aí a gente tem que ter em mente que o conjunto vazio é, como o próprio nome diz, né? É um conjunto sem elementos. Então, no meu conjunto vazio, eu não tenho elemento nenhum. Mas se a gente vamos ver um tipo de um possível conjunto vazio. Eu quero um certo conjunto I, né? E nesse conjunto I eu quero números ímpares menores do que 1. Não existe número ímpar menor do que 1. Então, nesse conjunto I eu não vou ter elementos. Porque se os elementos desse conjunto I seriam os números ímpares menores do que 1, e não existe, então no conjunto I é um conjunto vazio. Conjunto unitário. É um conjunto que é constituído de apenas um elemento. Então, pensemos um número par e primo ao mesmo tempo, o menor, né? Sim, só tem o número 2, o numeral 2. Então, esse conjunto seria um conjunto unitário, constituído apenas de um elemento. Nota. É importante ficar claro nas nossas mentes também que o conjunto vazio ele é diferente de elemento conjunto vazio. Como a gente acabou de conversar, o conjunto vazio é um conjunto que não tem elemento algum. E aí, o elemento conjunto vazio, ele já é um subconjunto, já é um elemento de um outro conjunto. Quando a gente estiver falando sobre subconjuntos, vai ficar mais claro essa parte do que seria esse elemento conjunto vazio, certo? E aí, quando a gente fala de conjunto universo, a gente está falando de um conjunto que os seus elementos são todos os elementos do que a gente estiver estudando no momento, estiver conversando no momento. Então a gente está falando de um conjunto onde engloba tudo. Então eu estou dizendo que todos os elementos pertencem ao conjunto U. E eu também estou dizendo que todos os conjuntos pertencem ao conjunto U. Ficou confuso, ficou difícil de entender. Então vamos para o exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar um certo conjunto U, um certo conjunto universo, onde todos os seus elementos são os estados brasileiros. Ou seja, a gente está falando aqui do universo estados brasileiros. E aí, a gente tem também o conjunto N, onde os elementos são estados do norte. E eu tenho o conjunto S, que os elementos são estados do sul. E aí a gente percebe que, como a gente comentou lá na definição de conjunto universo, todos os elementos tanto de S quanto de N pertencem ao conjunto U, que é o nosso conjunto universo. Porque se o conjunto N está me dizendo que os seus elementos são os estados do Nordeste e o conjunto S está me dizendo que os seus elementos são estados do Sul, tanto elementos do conjunto N quanto dos elementos do conjunto S são estados brasileiros, que é o nosso espaço, todo o espaço que no caso são os elementos aos quais nós estamos estudando, são os elementos que constituem o conjunto U. E aí a gente percebe também que tanto o conjunto N quanto o conjunto S fazem parte do conjunto U, fazem parte do conjunto universo.
porque o conjunto N é um pedaço do conjunto U, porque a gente está falando de um determinado tipo de estado, que não deixa de ser brasileiro, e o conjunto S da mesma maneira. Então, N e S confirmam o que foi dito quando a gente definiu sobre conjunto universo. Aí a gente acabou de falar de conjunto universo, acabou de dizer que o conjunto N e o conjunto S pertenciam a esse conjunto U, que todos os elementos também pertenciam. Então, fica mais claro quando a gente for falar agora de relação de inclusão. Se a gente observar a figura, essa figura que está aí no diagrama, no caso, a gente geralmente identifica um conjunto ou escreve um conjunto através de diagramas, né? Diagramas semelhantes a esse que estão aí na figura. E aí a gente tem dois conjuntos, o conjunto A e tem o conjunto B. O conjunto A é esse maiorzinho e o conjunto B é o menor que está dentro do conjunto A. Então, se a gente fosse colocar aquele exemplo de anteriormente dos estados, o conjunto B seria o nosso conjunto, o conjunto de todos os estados, e o conjunto A seria dos estados do norte, por exemplo, do conjunto N. No caso, os estados do norte estão dentro dos estados do Brasil, certo? É como se fosse o A fosse um pedaço do conjunto B, que é o maior. Observado a figura e se atentando ao que a gente já conversou até agora, a gente pode, então, deduzir algumas coisas. A gente pode deduzir, então, que A está contido em B. Então, A está dentro de B. E aí, esse contido, a gente identifica como esse símbolozinho parecido com C, né? Então, a gente diz que o A está contido em B. E a gente pode também deduzir que A é subconjunto de B. Então, mais uma vez, lembrando lá do conjunto universo, puxando o conjunto universo para a gente entender melhor essa questão de A ser subconjunto de B, voltando também, por exemplo, lá do estados. O conjunto S, que era dos estados do sul, fazem parte do conjunto de todos os estados brasileiros. Então, como também é parte como os estados do sul também são partes dos estados brasileiros, a gente conseguiu pegar um pouquinho os estados do sul e formou um conjunto. Do conjunto do maior, a gente formou um conjunto. Então, a gente diz que A é subconjunto de B. E a gente também diz que A é parte de B. Sim. Aí a gente pode ver bem claro isso na figura, que A é um pedacinho, é parte desse B, que é esse pedaço maior. E por fim, a gente pode dizer que B contém A. Dentro de B, a gente tem o conjunto A. Tudo bem? Atenção! É importante a gente ter em mente que para todo o conjunto A, temos como subconjuntos o conjunto vazio e o próprio conjunto A. E aí, lembra que quando a gente disse que o elemento, a gente estava falando lá sobre a diferença de conjunto vazio e de elemento conjunto vazio? Então, nesse caso, a gente está falando de elemento conjunto vazio. Então, dentro do conjunto A, e a gente está pegando um pedaço, vamos pegar um pedaço dessa figura. Imaginar o conjunto A. O conjunto A, dentro do conjunto A, a gente também tem o conjunto vazio. Então, assim como eu tenho a possibilidade de ter todos os elementos, eu também tenho a possibilidade de não ter nenhum desses elementos. E aí, a gente colocou como exemplo aqui, só para fixar um exemplo mais claro, que o conjunto vazio estava contido, né? Nesse conjunto que a gente colocou das letras do alfabeto, A, B, C. E também a gente disse que dentro de um conjunto
todo, a gente tem o próprio conjunto. Então, dentro do conjunto A, eu tenho o próprio conjunto A. E aí a gente vai ficar mais claro isso quando a gente estiver falando lá do conjunto em partes, tá? A gente já conversa sobre isso. E aí, Dália, como é que eu vou... Tá bom, tu tá me dizendo que dentro do conjunto a gente tem subconjuntos. Inclusive, até o conjunto vazio é um subconjunto de um conjunto total. Mas como é que eu posso ver, como é que eu posso dizer, identificar quantos subconjuntos um conjunto tem? Tem uma formulazinha, se é que a gente pode falar dessa maneira, que a gente consegue identificar assim, que é justamente o 2 elevado a n. Onde esse... E aí a gente tá falando de potência, então a minha base vai ser esse 2, e esse n vai ser o meu expoente, que vai ser justamente quem vai identificar o meu n vai ser a quantidade de elementos que eu tiver no conjunto. Eu tenho 10 elementos no meu conjunto, então vai ser 2 elevado a 10. Eu tenho 2 elementos, então vai ser 2 elevado a 2, tá? E aí o resultado é a quantidade de subconjuntos que o teu conjunto vai ter. Vamos imaginar novamente certo conjunto A, onde os elementos são as 3 primeiras letras do alfabeto. Então, os elementos do meu conjunto A vai ser A, B, C. Quantos elementos que eu tenho nesse conjunto A? 3 elementos. Então, se eu consigo identificar a quantidade de subconjuntos através da fórmula 2 elevado a n, então, para saber quantos subconjuntos esse conjunto A tem, eu elevo o 2 a 3, que é a quantidade de elementos. Então, logo, a quantidade de subconjuntos desse meu conjunto A, cujos elementos são A, B e C, vai ser 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, que é 8. Mas por que 8? Porque 2, lembra que quando a gente estava falando de potência, e aí já dando um spoiler para vocês do que a gente ainda vai conversar essa semana, a gente estava falando de potência, a quantidade de vezes que eu vou repetir o número, que eu vou multiplicar o número por ele mesmo. Então, 2 elevado a 3, tu vai multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse conjunto A tem 8 subconjuntos. Mas quais são esses subconjuntos? Tá? A gente consegue identificar isso através do conjunto em partes, que eu já até comentei com vocês por cima. Então, dentro desse conjunto, do conjunto A, onde os elementos são A, B e C, eu tenho o próprio conjunto vazio, elemento conjunto vazio. Tenho o A, o B, o C. Aí eu tenho a combinação AB, a combinação AC, a combinação BC e o próprio conjunto ABC. E aí também confirma o que a gente falou ainda há pouco, que dentro de um conjunto, que como subconjunto do conjunto, a gente tem o próprio conjunto vazio e a gente tem o próprio conjunto. Então, vocês observarem, quando a gente foi colocar esse conjunto em partes, quando a gente for identificar os subconjuntos do conjunto A, a gente consegue visualizar que tem o próprio conjunto vazio e a gente tem o próprio conjunto ABC, tá? Essa parte é importante, que fique claro na cabecinha de vocês, porque quando a gente estiver conversando, se vocês estiverem conversando sobre probabilidade, quando você estiver falando de regra de contagem, quando estiver falando de contagem, vai ser necessário que vocês identifiquem subconjuntos de um conjunto, vai ser necessário que vocês verifiquem bem essa questão dos números de elementos, quem são os elementos de um conjunto, tá bom? Dentro do espaço do que vocês estiverem conversando. E aí, seguindo, a gente vai falar sobre complementar de um conjunto. Complementar de um conjunto, o que é um complemento? Um complemento é aquilo que falta, certo? O que a gente está falando, se a gente for falar de alimentação, complemento alimentar, né? Então, como o complemento alimentar é justamente aquilo que
é constituído por aquilo que falta na sua alimentação, certo? Então, quando a gente está falando de conjunto, complementar de um conjunto é aquilo que não está dentro do meu conjunto, né? Se a gente for, então vamos imaginar novamente que a gente tem um conjunto universo, que a gente já sabe que é o conjunto universo. No caso agora, esse nosso conjunto universo ele é formado pelos números de 0 a 9, tá? Então, o meu espaço é de número, dos numerais de 0 a 9. E dentro desse conjunto universo, eu pego uma parte e formo um outro conjunto, que é o conjunto A, dos números pares. 0, 2, 4, 6 e 8. E aí, qual que seria o complementar de A em relação a U? Então, para me saber também um complementar, o que eu tenho, qual é o complementar do meu conjunto, tem que ficar bem claro também qual é o meu espaço, qual é o meu conjunto universo. Porque senão fica muito solto, fica muito vago. Então, vamos imaginar que alguém te pergunte, você comeu 3 laranjas. Quantas laranjas ficaram? Mas eu tô te dando. Mas quantas laranjas que tinha? Você tem que saber quantas laranjas tinha para poder saber quantas laranjas que ficaram. Então é a mesma coisa quando a gente está falando de complementar do conjunto. Para mim saber o complementar do meu conjunto, eu preciso saber qual é o meu universo, meu espaço como um todo. Então, o complementar de A, e aí dito isso, o complementar de A em relação a U é o conjunto formado por 1, 3, 5, 7, 9. E aí tu observa que o conjunto complementar é justamente formado pelos elementos que não tem no conjunto A. Então é aquilo que faltava, que faltou e que tinha no meu espaço todo, tinha no meu conjunto universo, mas que não estava dentro do meu conjunto A, tá? E aí a gente tem uma outra imagenzinha. Então, dentro desse diagrama, a gente tem o conjunto, quando tem o diagrama, tem um círculozinho, um diagrama maior. E aí, quais são os elementos do conjunto A? 0, 2, 4, 6, 8. E aí, como que isso tudo mas como que todos esses números são elementos do conjunto A, sendo que 0, 8 e 4 estão dentro do conjunto B? Mas aí lembra que a gente falou sobre estar contido, de não estar, de falar de subconjunto? A gente percebe que o conjunto B está dentro do conjunto A. Então, os elementos que estão dentro de B não estão fora do conjunto A, porque o conjunto A ele é maior. É como se fosse nosso conjunto. Imaginemos que seja o nosso conjunto universo. E o conjunto B é o subconjunto desse conjunto universo. Então, e a gente fala de elementos, como a gente conversou sobre o conjunto universo. Então, dentro do conjunto de universo estão todos os elementos e também estão todos os subconjuntos. E aí, laranjinha tem a anotação, né? Complementar esse Czinho maior de B de A em correlação a B. Então, A, e aí a gente vai também vocês vão conseguir exercitar mais quando a gente estiver falando de operações conjunto, estiver falando da diferença. Então, como a gente disse, complementar o que está faltando, o que eu não tenho ainda, o que eu não se tem no momento. Então, complementar de A com relação a B são os elementos que não estão em A, certo? Então, quais são os elementos? Os elementos que só estão em os elementos de B que não estão em A. O conjunto são justamente os elementos de B que não estão em A, o 0, 4 e o 8. E aí a anotação de complementar também pode vir com um Azinho, com uma barrinha em cima, ou um A maiúsculo com um Czinho minúsculo pertinho da perna. Então, essas são algumas anotações de quando a gente está falando de complementar. Então, de acordo com tudo que a gente conversou até agora,
que a gente pode deduzir como propriedade de um subconjunto, como propriedades. Aí, para ajudar a gente a tentar definir essas propriedades, vamos imaginar novamente 3 conjuntos. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. E aí a gente diz que esse subconjunto está contido em todos os conjuntos, que o conjunto vazio, na verdade, está contido em todos os conjuntos. Então, quem está contido em todos os conjuntos A, B e C? Justamente o conjunto vazio que a gente comentou. O conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto, tá? No material teórico de vocês, eu vou deixar a demonstraçãozinha do porquê que um conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, tá? E aí, como segunda propriedade, a gente tem a reflexibilidade. Então, a gente tem a propriedade reflexiva, onde eu digo se, aí a gente também comentou que dentro de um conjunto estava o próprio conjunto. Então, quando a gente foi fazer aquela parte de identificar quais eram os subconjuntos, a gente conseguiu ver que dentro do conjunto estava, dentro das partes do conjunto, dentro dos subconjuntos, estava o próprio conjunto. Então, a gente diz que dentro do conjunto está o próprio conjunto, tá? Então, dentro do conjunto A está o próprio conjunto A. O conjunto B contém o próprio conjunto B. E o conjunto C, e dentro do conjunto C está contido o próprio conjunto C. E aí a gente tem a terceira propriedade que a gente consegue perceber, que é a antissimétrica. A antissimétrica diz o seguinte, que se A está dentro de C e C está dentro de A, e B, na verdade, está dentro de A, então A está dentro de C, está contido em C, então B está contido, e quando B está contido em A, então A é igual a B. Porque se eu tenho um conjunto maior, a gente vai imaginar que o conjunto maior seja C, né? E dentro de C está A, e B está dentro de A, então esses A é igual a B. A tem os mesmos elementos de B, né? A gente falou de igualdade de conjuntos, a gente diz que um conjunto A é igual ao conjunto B se eles tiverem os mesmos elementos, não quantidade de elementos, mas os mesmos elementos em si. E por fim, a gente tem a propriedade transitiva. A propriedade transitiva diz que se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Tá, vamos ver se fica mais claro agora. Vamos imaginar com um certo conjunto A formar um certo conjunto B formado pelos números reais. Certo conjunto B formado pelos conjuntos dos números, na verdade, dos números inteiros, né? E dentro dos números inteiros, B é os números inteiros, e dentro dos números inteiros eu tenho os números naturais. E aí eu tenho um conjunto C que são os números reais. E dentro dos números reais eu tenho os números inteiros. Então, é como se B fosse maior do que A, mas em contrapartida, C é maior do que B. E aí a gente vê que sim, que A, que é o menor dos conjuntos, então está dentro de C.
vamos imaginar aqui, né, para ficar mais intuitivo para vocês. E vamos imaginar que o conjunto A, a gente diz que o conjunto B está contido em A, mas vamos imaginar que tivesse um outro conjunto aqui dentro, né, dentro do conjunto B. E aí, um conjunto C dentro do conjunto B, né? A gente faz um conjunto menorzinho. E aí, se o conjunto C está dentro do conjunto B, né? Obviamente que ele está dentro do conjunto A, que é maior. Então, é isso que a propriedade transitiva quer nos dizer, tá? Então, era isso que eu queria conversar com vocês sobre essa parte de conjuntos, na verdade, essa primeira parte. E aí, a gente vai continuar falando sobre conjuntos, aqui agora com relação a propriedades, com relação à operação com conjuntos, e também falando sobre os conjuntos numéricos. Mas isso vai ser numa outra conversa, tá bom? Estou muito feliz pela atenção de vocês, agradeço pela atenção. Então tá aí meus contatos, número de telefone, e-mail, qualquer dúvida, qualquer coisa vocês podem tá falando comigo, tudo bem? Então é isso, até a próxima, até mais.